Aí eu mandei 2 arquivos, certo? Exemplo 1 e exemplo 2 são os 2 que a gente vai utilizar hoje. E o CC General, que é um terceiro arquivo aqui, eu vou abrir no final da aula, mas é para discutir aqui um exemplo que vocês vão trabalhar até sexta-feira para a gente discutir, tá? Em algum momento aí que você estiver livre. Acredito que esteja com muito tempo livre para trabalhar em cima. Ou não, vai depender aí de cada caso. Então, eu mandei pelo WhatsApp, tá? Exemplo 1, exemplo 2. Se quiser baixar logo esses 3, CC General, pode baixar também, tá? Clica aqui em Import Data. My Computer. Aí vai lá onde você baixou, deve estar em Downloads, né? Se você baixou lá pelo WhatsApp. Tá? Ronaldo? Oi, diz. Não está aparecendo na tela, viu? Do computador. Não está aparecendo na minha tela? Tá não. Eu estou transmitindo. Clica na... Tá aparecendo gravando, mas não tá aparecendo na tua tela. Sério? Deixa eu tentar parar a apresentação e iniciar de novo. Tá, apareceu. Volta lá, né? E agora? Ei, professor. Oi. Tá aparecendo. Aqui não tem o computador para baixar o RapidMiner. Pois é. É justamente esse problema aí que tá rolando para algumas pessoas. Eu estava acompanhando aqui no grupo dos professores, estou tendo esses casos aí. Aí o Josimar até pediu para passar para ele quem está com esse problema, porque ele disse que vai tentar arrumar computador para emprestar. Sim, aí ele vai vir deixar aqui em casa. Pois é, não sei se ele teve uma pessoa aí que ele pediu o contato que ele ia tentar resolver. Eu tô achando que ele tá tentando arrumar algum computador para emprestar. Mas aí, de qualquer forma, a segunda opção para resolver esse problema é quando eu passar os exercícios, que é o caso aqui desse CC General que vocês vão fazer até sexta-feira, pode marcar com alguém da turma, vocês compartilham a tela e vocês vão discutindo juntos aí. Um fica com a tela no RapidMiner e o outro vai acompanhando. É o jeito. Porque eu não posso sair de casa, entendeu, professor? Porque eu moro com a minha avó. Não tem... Pois é. Então tem a menor condição. Então tu vai ter que fazer assim. Infelizmente. Mas se precisar da minha ajuda, eu posso compartilhar a minha tela. Pois é, vocês combinam um horário aí, pode ser de trio, por favor, Jorge e Luz. Aí vocês vão trabalhando assim. Não é bom para não ficar perdendo essa oportunidade de fazer os exercícios, viu? Tá bom. Vai ser um prazer. Então pronto, vamos lá. Carregaram o exemplo 1, né? Eu vou puxar aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá para a mineração de dados, tá? Puxa aqui o exemplo, clica 2 vezes aqui no áudio para poder ligar lá na resposta, né? E aperta aqui no play só para a gente dar uma olhada na tabela. Pra gente discutir aqui. Na aula passada só estava o Jorge e o Lúcio, tá? Então eu vou só recapitular o mesmo exemplo que eu abri para discutir a teoria, tá? Esse exemplo é um exemplo que eu criei de forma artificial, tá? Não é um exemplo real, mas ele tenta simular a realidade, tá? Só para simplificar. Eu tenho um exemplo de um banco que possui informação de cada cliente, a idade e o valor que ele tem na conta corrente, tá? E a ideia desse exemplo aqui é a gente utilizar o método de clusterização para encontrar grupos que têm um comportamento semelhante, tá? Então, quem não viu, que não participou da aula passada, acho que foi a maioria, eu postei o vídeo, eu mandei o link, né, do vídeo aí no WhatsApp, e eu coloquei lá no Unifor Online também, daqui a pouco eu mostro onde é que eu coloquei lá, tá? Então, a ideia é o seguinte, tá? A gente tem esses 2 atributos, idade e conta corrente, e a gente vai tentar criar clusters. Clusters são grupos que têm comportamentos semelhantes, tá? Que têm uma certa proximidade. E a gente discutiu um algoritmo chamado K-means, tá? O K-means em inglês, tá? Que é se a gente pesquisar aqui nos operadores, ó, se você colocar o K, M, vai aparecer aqui, ó, K-means, tá vendo? Nessa parte de segmentation, né? Que clusterização é o que a gente faz para segmentar dados, né? Eu vou puxar aqui o K-means, eu vou jogar em cima da linha, só para a gente fazer aqui um primeiro experimento, tá? Lembra, para quem participou da aula passada, ou quem já viu o vídeo, tá? Que no algoritmo
clusterização, boa parte dos algoritmos de clusterização, a gente precisa definir o número de clusters que a gente vai gerar, tá? Aliás, antes de gerar o cluster, eu vou apagar aqui, tá? A gente vai usar, então, mais que uma vez essa ferramenta? Vai até o final da disciplina. O RapidMiner até o final da disciplina. Não, tô falando essa parte do clustering. Sim. É o segundo conteúdo da disciplina, né? A gente vai dedicar um bom tempo aí para clusterização, que tem bastante coisa para fazer em cima disso, tá? Tá. A clusterização é muito mais interessante do que a mineração, que foi aquela parte inicial que a gente fez. Certo? Os resultados são bem mais interessantes para tomada de decisão. Diz, Jorge. Só letra aí para mim com meu nome, K-Means. Se tu colocar KM aqui no operador, vai aparecer. Mas não puxa ele por enquanto, não. Vamos só dar uma olhada aqui na tabela. Tá, ó. Se eu clicar aqui na visualização, a gente tem como criar o gráfico scatter, que a gente chama, né? Ó, eu vou até inverter, eu vou colocar para o eixo X a idade e o eixo Y ser a conta corrente. Pronto, aqui. Ó, idade versus conta corrente, né? Aí a gente tinha discutido na aula passada que esse daqui é uma boa visualização quando eu tenho dois parâmetros só para comparar, tá? Cada ponto desse é um cliente, ó, que tem uma idade e um valor na conta corrente. Ó, esse cliente tem a idade de 29 anos, 29,99, quase 30 anos, né? E tem R$ 3.337 na conta corrente. Cada ponto desse daqui é um cliente, tá? Representado pelo par de valores aqui, conta corrente e idade. Então, clusterização é um método que tenta identificar grupos que são mais próximos. Se a gente olhar para esse gráfico, dá para perceber que tem esse grupinho aqui, né, bem separado desse grupo, ó, que está separado de um grupo aqui, que a gente até discutiu lá passada, que poderia ser também dividido em dois pedaços, né, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, o que o algoritmo vai fazer é tentar identificar esses grupos de forma automática, tá? A gente olha aqui com dois parâmetros, a gente tem como criar esse gráfico e visualmente a gente consegue enxergar os clusters. Só que na prática a gente vai ter mais do que dois atributos, né? A partir de 4 atributos, a gente não consegue mais plotar no gráfico, e aí a gente tem que deixar a decisão total. Como é que é? A partir de 4 atributos vai ficar muito misturado no gráfico. Não, e pior ainda, a gente não consegue de fato visualizar, porque se eu tivesse 3 atributos, o gráfico ia ficar tridimensional, ia ficar um eixo saindo da tela. Certo? Com 4 atributos, eu estou trabalhando na 4ª dimensão. 4ª dimensão, nós somos seres da 3ª dimensão, a gente não consegue enxergar a 4ª dimensão. Então, a gente vai ter que confiar no algoritmo. Então, esse exemplo, como ele tem 2 atributos, é só para a gente ver como ele funciona bem, tá? Então, vamos lá. Vou lá no design e vou puxar aqui o K-Means, tá? Que é o algoritmo que a gente discutiu na aula passada. K-Means, aqui, ó. Só você pesquisar aqui no operador, se você colocar KM, aparece, ó. K-Means. K-médias, né, que chama. A única coisa que a gente vai precisar setar aqui, ó, é o valorzinho K, tá? O restante aqui a gente não vai mexer, porque esse tipo aqui de medida de distância é a mais adequada. A gente discutiu as distâncias na aula passada também. A forma como ele calcula, diz. É KNN, é só o nome do arquivo, é? O nome do modelo é o K-Means. É esse daqui, ó. KNN é outra coisa. Tá, então K... M de Maria. K-Means, achei, tá. Foi mal. Eu baixei por KNN. KNN é o algoritmo de classificação que a gente vai ver na etapa final da disciplina, inclusive. Por coincidência. Vai. Então, o K-Means, a gente só precisa decidir o número de clusters. Lembra que a gente tinha escolhido inicialmente 3, né? Porque aqui no gráfico, ó, dá para visualizar que tem mais ou menos 3, né? Aparentemente tem 3, tá? Vou colocar K igual a 3. E se a gente apertar o play, ó, a gente tem que ligar os dois, tá? Como é o nome da ferramenta mesmo, professor? Que ferramenta? A K-Means, O nome do algoritmo é o K-Means. K-Means. Aí tu já puxa aí pra tela, aí vai aparecer clustering, né? Isso, Ele coloca o nome genérico aqui, que é clustering. Qualquer método de clusterização dentro dessa parte segmentation, ele chama de cluster. Tá? Mas quando você clica aqui, ele mostra qual o tipo, tá? Que você está usando.
Certo. Então a gente vai colocar aqui 3, ó, e a gente vai ligar as duas saídas, tá? Essa saída aqui de cima é só cadê ele? Não tá mostrando aqui. O de cima ele tá dando como output o modelo, tá? E o de baixo o relatóriozinho, certo? Do cluster. Então a gente vai apertar play e ele vai criar, ó, essas duas saídas. Esse daqui é o relatório, tá? Mostrando aqui como foi feita a clusterização. E aqui o modelo. Aqui na parte do relatório, a gente pode clicar em visualização para enxergar como ele fez a divisão. Aqui aconteceu exatamente a mesma coisa que ele fez a clusterização do mesmo jeito que eu fiz na outra ferramenta que eu apresentei na aula passada, que eu utilizei para apresentar o algoritmo na aula passada, né? Dá para perceber que ele não funcionou bem, né? A clusterização, ó. Esse grupo aqui azul, que é o cluster 2, tá? Esse pedaço ele pegou, mas ele está dizendo que esses pontos também fazem parte do cluster 2. Isso não faz sentido, né, visualmente? Separado, O verde, mesma coisa, né? Eu identificou esse pedaço. Teoricamente, essa parte aqui de baixo era para ser verde também, mas está laranja, ó, e o verde está seguindo aqui. E o Lúcio tinha percebido na aula passada que parece que ele está levando em consideração só a conta corrente. Ó. Se você passar uma linha bem aqui, ó, ele está dividindo só pela conta corrente, tá vendo? Como se ele não estivesse levando em consideração a idade. E a conclusão que a gente chegou, isso tudo tem na aula passada, por isso que eu estou só lembrando, tá? A conclusão que a gente chegou foi que as escalas, tá, dos dois atributos são bem diferentes, tá? Tem dimensão bem diferente, e isso vai influenciar no cálculo da distância dos pontos. Conta corrente, eu estou trabalhando na faixa de milhares, né? Ó, casinho aqui é de 1000, ó, 4000, 5000, 6000. E idade, ó, na faixa de até 80 anos aqui. Isso faz com que o peso da conta corrente fique bem maior do que o peso da idade no cálculo. Por isso que está acontecendo isso daqui. Então, toda vez, isso daqui vai ser obrigatório, tá? Toda vez que você for fazer clusterização, antes de jogar esses dados aqui na clusterização, a gente vai ter que normalizar os dados. Tá? Normalizar é fazer uma transformação. Tá? Então, aqui no operador, a gente vai escrever, ó, norm, e tem esse aqui, ó, normalize, tá vendo? A gente vai puxar o normalize e jogar em cima da linha antes do cluster. Para ele poder... O que é que ele vai fazer? Para ele tratar os dados. Eu vou mostrar aqui o que ele vai fazer. Eu vou, inclusive, apagar a clusterização por enquanto, só para mostrar o dado normalizado, tá? Certo. Para a gente enxergar aqui o dado normalizado. Mas vocês podem deixar aí, tá? O cluster não precisa apagar, não. Só para poder facilitar. Então, o normalize funciona o seguinte, tá? A gente não precisa selecionar os atributos. Pode marcar all aqui sempre, tá? Não precisa mexer aqui. Porque o normalize ele só vai trabalhar com a normalização de colunas que são numéricas. Tá? No exemplo 2, a gente vai trabalhar com uma coluna que vai ser categórica, tá? Vai ser nominal. Sim. O normalize ele não vai ter problema com isso. Ele vai ignorar as colunas que são nominais e vai trabalhar só com as numéricas. Então, a gente pode marcar all aqui sempre porque a gente quer normalizar todas as colunas. Tá? E o método que a gente vai utilizar não vai ser esse primeiro, tá? Esse Z Transformation. Eu não vou explicar o que é esse Z aqui, pelo menos não agora, porque vocês precisam de uma base estatística para entender como é que ele funciona. Como essa disciplina acontece, ou é antes ou é ao mesmo tempo de estatística, Não lembro agora. Antes, né? Antes. Então, vamos pular ele. O que a gente sempre vai utilizar, tá? Que é utilizado tanto para clusterização como para classificação, que é o próximo assunto, tá? A normalização que a gente sempre utiliza é essa segunda opção aqui, que é esse Range Transformation. E tá vendo que ele abre aqui uma opção Min e Max, né? Mínimo e máximo. Mínimo 0, máximo 1. O que é que ele vai fazer? A coluna, ó, que a gente tem aqui, por exemplo, idade, a coluna de idade, ela tá numa faixa de 17 anos, se eu não me engano, até 80 anos. A menor idade que aparecer lá, ela vai virar 0, e a maior idade vai virar 1. E todos os valores intermediários vão ser proporcionais dentro dessa escala aqui. A mesma coisa ele vai fazer com a conta corrente. Não fica mais difícil de analisar, não, para vocês verem? Não, na verdade, isso facilita pro cluster, porque agora ele está só interessado na diferença relativa e não na absoluta. Quando eu tenho a diferença absoluta, isso, na verdade, atrapalha o cluster. E a gente viu que atrapalhou, né? A clusterização foi feita de forma incorreta, visualmente. Então, eu vou jogar o normalize e eu tinha apagado, né? Vou colocar de novo o caminhos aqui. Vou escolher aqui 3.
tá? Então, 3 clusters. Aí vamos ver o que é que vai acontecer, ó. Se a gente clicar aqui na visualização, olha aí. Estão separados. O cluster agora funcionou. Né, ó. A conta corrente está na faixa de 0 a 1 e a idade está na faixa de 0 a 1. Isso aqui não vai atrapalhar a análise e eu vou já mostrar o porquê, tá? Ronaldo, pode voltar para o design, por favor, rapidinho. Como é que é no design, né? Design, né? Ah, você teve que ligar esses 2 pontinhos, né? Tem que ser os dois, porque o de cima, ele está gerando essa parte aqui da tabela, ó, e o segundo está gerando só esse modelo, né? Gráfico. Que ele dá esse resumo aqui. Esse daqui tem a tabela e eu posso também criar os gráficos para dar uma olhada aqui no cluster. Tá? Professor, volta lá no design, por favor. Tem. Nessa parte de clustering, qual foi os parâmetros que tu colocou? Só o K que a gente vai modificar. A gente vai colocar 3 por enquanto, que foi justamente, ó, como ele dividiu, ó, 3 clusters, tá vendo? 3 cores, ó. Entendi. Cluster 2, cluster 1, cluster 0. Beleza. Ele sempre inicia a contar do 0, tá? Mas sempre vai ser 3 ou tipo... Não, aqui a gente decidiu por enquanto assim, daqui a pouco a gente vai ver aqui como é que a gente faz para decidir de forma correta, certo? Esse K. E justamente esse é o trabalho que a gente tem, de decidir esse K. Tá. Aqui é fácil porque a gente está enxergando, né? Para exemplos maiores, o RapidMiner tem uns ferramentas que facilitam aqui para a gente analisar. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Para melhorar ainda mais a nossa análise, se você entrar aqui no operador e escrever cluster, tá? Ele está mostrando todos os algoritmos de cluster, tá vendo aqui? A última opção que aparece é um nomezinho que aparece aqui, Cluster Model Visualizer, tá vendo? Uhum. Essa ferramenta, ela vai receber, ó, essas 2 saídas aqui. A gente pode ligar assim, ó, a de cima com a de cima, a de baixo com a de baixo. E a gente coloca esses 2 para sair aqui. Vai ser um intermediário, certo? Entre o clustering e a resposta. O que essa ferramentazinha faz, ó, não tem parâmetro nenhum, tá? Ela gera uns relatórios bem mais interessantes para a gente analisar o cluster. E é justamente isso daqui, ó, que faz com que a ferramenta que eu apresentei na aula passada apanhe do RapidMiner na parte de pressurização. Ela não utiliza nenhum parâmetro, professor. Só... Nenhum parâmetro, ela só vai criar relatórios mais avançados, digamos aqui, tá? Clica no play de novo. Oi. Peraí, Ronaldo, só um minutinho. Eu me meu perdi aí. gráfico tem 5 clusters. No quarto. Depois É porque eu tive que fazer de novo, que deu um erro. Depois do cluster, qual é o que baixa? Depois do normalize? Cluster Model Visualizer. Se você escrever cluster aqui, ó, é a última opção que aparece. Cluster Model Visualizer. Do clustering. Model Visualizer. Na ordem sempre é assim, né? Eu leio o arquivo, aí eu tenho que normalizar, tá? Sempre. Roda o algoritmo de cluster, no caso é o K-means, a gente escolheu 3 clusters, né, por enquanto. E esse módulozinho que a gente colocou aqui antes de jogar na resposta, que não tem nenhum parâmetro, ó, ele só vai melhorar os resultados aqui, tá? A forma como ele vai apresentar. Ó. A gente tem relatórios bem mais interessantes aqui. Ronaldo, espera só um minutinho. Tá. Por algum motivo, eu tô falando 5 clusters em vez de 3, quando você vai ver o gráficozinho de pontinhos. Por algum motivo. Um minutinho aqui. Tu ligou aqui direitinho, ó, o Cluster Model Visualizer? Não, eu tô falando muito pra fazer isso aí. Até quando eu tava fazendo só clustering, mesmo assim, tava dando 5 gráficos. 5 clusters, desculpa. Ah, porque você tem que escolher aqui, ó, K igual a 3. O valor padrão dele é 5 quando você puxa. Ah, o K igual a 3 e o máximo uns 10? Não, o resto não precisa mudar nada, nunca, certo? Beleza. Essa configuração aqui já é a configuração mais adequada para qualquer caso. Ah, perfeito. Pronto, agora você vai... Só a gente vai mexer. Perfeito. E idade se você clicar aqui em hide... Ah, não, né? Idade concorrente. Isso. Só muda o K aqui para K igual a 3. E esse Cluster Model Visualizer, ele é opcional, mas ele ajuda bastante, tá? Só para a gente criar aqui um relatório mais interessante. Só ligar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, e faz as 2 ligações aqui também. Vamos lá, vou apertar play aqui de novo. E ele criou aqui 2 janelas, né? A gente vai olhar esse segundo aqui. Aí olha só como é interessante. Para cada cluster, ele está mostrando nesse overview
as estatísticas relativas, ó, por isso que não atrapalha a normalização, tá? Ó. Ele está dizendo o seguinte, o cluster 0 tem 401 pessoas, tá? Nesse cluster, ó, a idade é, em média, 169% maior do que os demais clusters. E a conta corrente é 9% maior do que os demais clusters. Então, esse cluster 0 ele pode ser classificado como um cluster das pessoas mais velhas, né? Com mais dinheiro. Que tem um pouco mais dinheiro do que a média, tá vendo? Em média, eles têm mais dinheiro do que a... Eles estão 9% acima da média geral, tá? Sim. O cluster 1 tem 899 pessoas, ó. A conta corrente é 94% maior, então esse cluster é o cluster das pessoas mais ricas, digamos, que tem mais dinheiro, tá? E elas têm, ó, 12... O cluster 0 não é 169%? Não, mas aqui é a idade, ó. Ele pode mudar a ordem aqui, tá vendo? Ele muda. Ah, tá, beleza. Aqui é a idade e conta corrente. Aqui é o cluster, ó, que tem as pessoas que têm mais grana, e a idade, ó, não é tão mais velho do que esse daqui. Aqui são bem mais velhos, tá vendo? Aqui só 12% acima da idade média dos outros clusters. E o cluster 2, ó, é o cluster que a gente fala dos estudantes, ó. É esse cluster aqui, ó. Cadê o gráfico? É esse cluster aqui, né, ó. É o cluster da galera que é mais nova e que tem menos dinheiro. Os tá? lisos, né, professor? Os lisa. Então, ó, que é a maioria, né, ó, 1.200, ó. A conta corrente, ó, 73% menor, ele deixa vermelho para você enxergar que é negativo, tá? E a idade também, ó, 65% menor do que a média. Então, esses 3 clusters você consegue analisar sem precisar olhar para o gráfico, né? E é justamente isso daqui que vai ajudar nos casos onde eu tenho muitos atributos. Se eu tiver muitos atributos, eu não tenho como visualizar no gráfico, eu vou ter que confiar nessas estatísticas aqui, tá? Para análise. Ronaldo, me faz favor, tu pode voltar só para aquele normalize alguma coisa? No caso que eu estou tentando pôr em cima da linha, mas está dando uma divergência. Vem aqui. É isso aí. Normalize, tem que escolher, ó, a opção... Não é o cluster modo é o cluster modo visualization que eu quero saber. Eu estou tentando pôr em cima da linha antes do cluster, mas está dando uma divergência, assim. Isso. Como é que eu faço deixar elas todas paralelas, assim? Tu tem que apagar as linhas e ligar, normalmente. Ah, espera, você tem que apagar. Porque tu deve estar colocando por cima e tá achando que tá conectando mais. Por cima. Tu tem que apagar as linhas, ó. Tu colocar o mouse em cima da linha, aparece um X. Tu apaga e liga de novo. Espera. Ah, pronto. Perfeito. Beleza? Beleza. Então, ó, tá vendo que esse overview já ajuda bastante para você diferenciar os clusters, certo? A segunda opção, que é esse que ele chama de heat map, tá? Que é o mapa de calor, essa daqui é muito boa para a gente identificar se a gente tem a quantidade ideal de clusters, tá? E a ideia aqui é o seguinte, ó. No eixo, aqui nas linhas, eu tenho cada cluster, e nas colunas ele mostra os atributos, tá vendo? Conta corrente, idade, cluster 0, cluster 1, cluster 2. Essas cores são justamente os percentuais relativos, tá vendo? Ó? Por escala de cor. O mais aqui para o rosa, o menor que tem é menos 70%, ó, e quando eu chego lá no verde, mais de 160%. Então, o cluster 0, ó, como ele está próximo aqui da cor 0, é o que tem a conta corrente próximo do valor médio, certo? Só que a idade é mais avançada. É justamente aquele cluster, ó, que a gente identificou aqui, né? Ó, onde as pessoas têm a idade mais velha, ó, por isso que aqui está verde bem escuro, né? O percentual maior. Pessoas mais velhas estão dentro desse cluster. E a conta corrente é um valor, certo? Mediano ali. Nem muito, nem pouco, tá? O cluster 1, ó, a conta corrente é um valor mais alto, tá mais por verde aqui. E a idade é mais ou menos pela média. Que é justamente o pessoal o pessoal mais ativo aqui, né? Se eu não me engano, a idade está indo de 20 até 40 anos, 45 anos. E o cluster 2, ó, é o pessoal aqui que o percentual é baixo para duas coisas, ó. Conta corrente é baixo e a idade também é mais baixa, tá? Então, o pessoal mais novo com conta corrente menor. Esse mapa de calor ajuda muito para a gente decidir a quantidade de clusters, tá? A gente vai fazer uma simulação aqui. Vamos supor que a gente queira testar aqui, ó, com 4 clusters, para ver se funcionaria a divisão com 4 clusters, tá? Só mudar aqui para 4 e apertar play de novo.
Então, vamos lá. O cluster 0 virou o cluster da liseira. Ele pode mudar, tá? Ó. O cluster 0 virou agora aquele clusterzinho lá de baixo. Ó. Isso aqui, tá? Pode mudar a posição. O cluster 0 é o cluster do pessoal mais liso. Aí aqui é o cluster, deixa eu ver aqui, do pessoal mais velho, que tem 10%, pouco acima, 10% acima da média de conta corrente. Aí, olha só, o cluster 2 é muito parecido com o cluster 1, tá vendo? Ó? A conta corrente é 94% acima da média. Não, é até diferente, né, na verdade. Esses dois aqui que são parecidos, né? Então, deixa eu ver aqui. Cluster 2 e Cluster 3 são bem parecidos, ó. O Cluster 3... Como é que é? O 1 e o 3 que é Cadê? mais 1 e o 3, é 1 e o 3, desculpa, é verdade. Estou me confundindo aqui, ó. Idade, ó, 127%, 219, mais ou menos próximo, né? E aqui eu tenho, ó, conta corrente 10%, 8%. É justamente, ó, essa diferença aqui de visualização. Deixa eu só mudar aqui Vamos fazer assim. Como é que a gente faz para ver aqui? Porque ele inverteu aqui, né? Eu queria que a idade ficasse aqui a conta, tudo bem. Aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, é o que tem a idade mais velha, né? Então, ele quebrou ele pela metade aqui, mais ou menos, ó. Então, a idade, ela tem uma variação um pouco maior, né? Pelo resultado aqui, ó. A idade tem uma variação um pouco maior, mas a diferença de conta corrente é muito parecida, né? Então, aqui vai depender da sua decisão, certo? A gente poderia manter 4, porque a gente pode criar aqui, ó, 2 clusters, um que é um pessoal bem mais velho e um nem tão mais velho, né? Então, não teria problema em criar 4, poderia fazer 3 ou 4, vai depender muito da decisão. Isso daí é decisão humana, né? Baseada nesses relatórios. Pelo mapa de calor, a gente percebe os clusters que são parecidos, ó. Aqui é o cluster dos liseira, né? Ó, rosa e rosa. Esses dois, ó, são aqueles dois que são parecidos, 1 e 3, tá vendo? Branco, branco e verde. Só que esse verde aqui é um pouquinho mais escuro do que esse. Ou seja, esse cluster, a conta corrente é próximo da média, mas a idade não é tão assim mais velha. E esse aqui é também próximo da média e a idade é bem mais velha. Tá? Pelo mapa de calor dá pra gente enxergar também. Se eu fosse aqui pro cluster e colocasse 5, aí a gente ia ver que 5 não é apropriado, tá? Ó. Com 5, olhando para o mapa de calor, olha esses dois aqui, ó. Esse. Estão bem parecidos, né? Esses dois aqui é aquele cluster lá do que a gente tinha identificado, né? Do pessoal mais velho com conta média, o pessoal nem tão mais velho com conta média. A diferença de cor desses dois, ó, é bem menor do que essa daqui, tá vendo o contraste? Então, o cluster 1 e o cluster 4 são muito parecidos. Quando aparece algo desse tipo aqui, ó, a gente sabe que a quantidade de clusters escolhidos não foi adequada. Deu para entender? Deu. É melhor usar só 3 mesmo, né? Só 3. Só que a coisa não é tão simples assim, certo? Vocês vão ver no exemplo que vocês vão tentar trabalhar até sexta-feira. No exemplo 2 a gente vai perceber isso também. Pode ser também, nesse caso não está acontecendo, mas pode ser também que eu tenha cores iguais para um atributo. Vamos supor que a idade eu tivesse todo mundo verde aqui, verde claro. Né? Se eu tenho um atributo que também está com a cor toda repetida aqui, nesse caso a cor tem que ser toda igual, certo? Ou bem próxima aqui. Isso também significa que esse atributo, tá, que tem a cor toda igual na coluna aqui, ele é um atributo que ele não diferencia cluster, ou seja, ele não é utilizado para diferenciar comportamento dessa base, tá? A gente poderia eliminar ele. Só que quando a gente elimina, ele estava atrapalhando a clusterização. Quando a gente elimina, os clusters vão se modificar um pouco mais e você vai ter que ficar fazendo esse trabalho de eliminar atributo, voltar, aumentar a cluster, diminuir, até você conseguir o equilíbrio e fazer a divisão da forma correta. Uma vez dividido, você conhece agora os grupos de comportamento de cada classe. Se um cliente novo que chega no seu negócio se encaixa em determinado cluster, você pode atribuir, por exemplo, uma propaganda que foi desenvolvida para esse cluster, para esse cliente aí direto, e você consegue, assim, fazer direcionamento de propaganda, de conteúdo e tudo mais. É o que o iFood faz, o Netflix, e todas essas ferramentas aí que precisam de recomendação, né?
Deu para entender aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Essa última parte que eu não entendi muito bem, se as idades tivessem a mesma cor e tudo mais. Nesse exemplo aqui, é difícil da gente visualizar entender porque isso seria um problema, tá? Mas vamos ver se no exemplo 2 a gente consegue ver essa situação, tá? Aí eu vou fazer assim, eu vou salvar esse projeto aqui. Aí, no caso, isso daí já acabou, então. Esse daqui a gente poderia escolher 3 ou 4, eu vou deixar 3, tá? Vou apertar play aqui para ele deixar com 3. E vou salvar esse projeto. Eu vou até exportar, na verdade, ele, porque eu vou jogar o projeto lá no Uniform. Tá? Vou exportar. Vou chamar de exemplo 1. Exemplo 1. Beleza. Vamos criar um novo. Vazio. Como exemplo, um quê? Na hora de salvar? Como é que é? Na hora de salvar, tu vai chamar aqui exemplo terminado, exemplo 2, exemplo o quê? Eu chamei de exemplo 1. Ele vai diferenciar o que é. O modelo é uma engrenagemzinha, tá vendo? E a base é essa figurinha azul. Então, se você colocar o mesmo nome, ele não vai reclamar, não. Ah, tá. No exemplo 2. Vou criar um novo aqui, a gente vai puxar o exemplo 2, certo? Vocês carregaram o exemplo 2 já aí na... Qual vai criar um novo mesmo? Você vai em arquivo novo, né? Treinamento, viu, professor? Clica aqui nesse símbolozinho do papel branco. Ó. Aí clica em blank, que ele cria um novo. Ah, sim. Agora exemplo 2. Aí puxa ele aqui, liga e dá o play para a gente dar uma olhada. Esse exemplo 2, para quem está vendo na minha tela, ele é semelhante ao exemplo 1, só que eu acrescentei uma coluna extra. E essa coluna, ela é categórica, tá? É do tipo nominal. Risco, né? Eu tenho a idade, a conta corrente e o risco dessa pessoa. Esse tipo de informação os bancos costumam ter, tá? Ele diz se ele já emprestou para o cliente se ele der algum crédito no cliente, o cliente, por exemplo, deixou de pagar, ele é mal pagador, sei lá, o banco classifica ele como ruim. E se você sempre paga em dia e tudo, ele classifica como um risco bom, tá? Ele utiliza esse indicador inclusive para usar como histórico, para criar um classificador para poder prever se um cliente novo vai ter um risco bom ou ruim, que é o que a gente vai ver mais na frente lá em classificação, tá? Nesse caso, a gente vai usar essa informação para clusterizar, certo? Só que tem um detalhe. Como é que eu vou calcular cluster baseado num dado categórico, né? Então, vamos lá. Normalização a gente vai ter que fazer, né? Então, eu vou puxar aquele normalize. Só jogar ele aí e escolher a opção, ó, método, range transformation. Foi o que a gente viu, que a gente fez, né? Se não estiver aparecendo o método, você tem que clicar aqui para ele mostrar, ó, show advanced parameters. Não tem como mudar esse numerical por um nome, ou o nome não pelo numerical? Não, a gente vai fazer uma coisa mais simples do que isso, mais fácil. Tá? Tem um módulozinho que vai fazer aqui uma operação para a gente que vai transformar ele em numérico, tá? Então, se colocar o normalize, o que ele vai fazer? Ó? Ele... Tá vendo que ele normalizou, né? Tá todo mundo entre 0 e 1, ó, idade, conta corrente. E esse daqui ele ignorou. Então, ele não tem problema quando eu tenho aqui colunas categóricas, tá? Ele vai simplesmente ignorar. Mas o que a gente vai fazer com esse risco aqui? Tá? Lembra que aqui a gente está numa escala de 0 a 1, né? Tanto idade como conta corrente. Esse risco a gente vai ter que fazer a mesma coisa. E a ideia aqui é o seguinte, a gente só tem duas opções, concorda? Se eu colocar aqui em estatísticas, ó, risco, a gente só tem duas opções. Risco bom ou risco ruim, tá? Tem duas opções. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Essa coluna, em vez de chamar de risco, a gente vai dizer que é risco igual a bom. Ele vai fazer isso de forma automática, tá? Risco igual a bom. Ele vai colocar o valor 1 se o risco for bom e 0 se for ruim. Como a gente está na escala de 0 e 1, isso daqui vai fazer com que essa coluna tenha a mesma escala dessa, que tenha a mesma escala dessa. E assim a gente vai conseguir trabalhar com a coluna categórica com o mesmo peso das demais, tá? O nome do operador que a gente utiliza para fazer essa operação, tá? É um nome que ele é padrão para qualquer ferramenta, tá? A gente chama de one, de 1, tá? Ó, one hot encoder, encoding. Tá? Tem uns que chamam encoder, esse aqui tá no
com o ING aqui, encoding. One hot encoding, a gente vai puxar aqui. Pode deixar all, porque ele só vai pegar agora as colunas categóricas, tá? E não precisa configurar nada, ele só vai jogar ele aqui, é bem mais simples. O que é que ele vai fazer? Tá? Vou até apertar play pra gente dar uma olhada aqui, que ele já vai fazer de forma automática. A coluna que era risco, agora ele transformou risco igual a bom. Tá? Ele colocou 0 e 1. O que é que ele fez? Lembra que o primeiro aqui estava escrito ruim, né? Risco igual a bom não é ruim, né? Então, se ele não for igual a bom, ele vai colocar igual a 0. E se for bom, ele vai colocar igual a 1. Não, peraí, não entendi, professor. Se tiver risco, vai ser 1, se não tiver, vai ser 0? Porque a coluna agora, o nome, ó, é risco igual a bom, tá vendo? Sim, mas... 1 é se for bom, 0 se não for. Tá. Só isso. Como ele está na escala 0 e 1, essa coluna está na mesma escala dessa que está na mesma escala dessa, e dessa forma que ele consegue fazer a clusterização dando peso igual para todos os atributos, tá? Então 0 é risco ruim. Isso, e 1 risco bom. Se a gente tivesse uma coluna com 3 opções, vamos supor que tivesse risco bom, médio e ruim, tá? O que é que ele ia fazer? A gente vai ver isso daí em exemplos, a gente vai fazer muito exercício em cima de clusterização, tá? Porque a gente vai aprender se exercitar bastante. Se tivesse 3 opções, ele ia criar 2 colunas. Uma ia ser risco bom, igual a bom, outra ele ia colocar risco igual a médio. Ele não ia criar um risco igual a ruim. Aí quando é que eu ia saber que o risco era igual a ruim? Se o bom for 0 e o médio for 0. Né? Se o bom for 0 e o médio for 0 é porque ele é ruim. Aí se tiver 1 no bom, vai ter 0 no médio. Nunca vai ter 1 repetido 2 vezes, né? Porque ele não tem como ser bom e ruim ao mesmo tempo. Ele faz isso tudo de forma automática, tá? O que é a vantagem aí dessas ferramentas. Toda ferramenta de machine learning faz esse tipo de operação automática. Basta a gente jogar o normalize e o one hot encoding que tá tudo resolvido, a gente não precisa se preocupar com mais nada, tá? Vou colocar aqui o k-means para fazer aqui a clusterização, né? Ó. Vou ligar. Vou até apagar aqui para a gente colocar aquele outro. Por enquanto, vamos colocar aqui 3 clusters, tá? Pode ser que a gente precise de mais. Quanto mais atributos a gente tem no problema, geralmente mais clusters a gente tem para fazer a segmentação dos dados, tá? Nem sempre isso é verdade, mas é um padrão que costuma acontecer. A gente inicia de 3 e vai avaliando, tá? Aí eu vou puxar aquele, ó, Cluster Model Visualizer. Vou jogar aqui. E vou fazer, vou fazer as ligações para poder a gente testar aqui, tá? Lembrando, Normalize, eu tenho que escolher aquele Range Transformation, tá? Que é a segunda opção. O One Hot Encoding vai pegar todas as colunas que são nominais e vai fazer essa codificação com 1, eles chamam de One Hot, porque é baseado nesse esquema do 1, né? Ele coloca 1 quando é verdadeiro e 0 quando é falso, tá? Na clusterização, a gente está usando o k-means, a gente vai inicialmente colocar k igual a 3, e a gente vai colocar o Cluster Model Visualizer para a gente ter aquele relatório lá que facilita a análise, tá? Vou apertar aqui o play, para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui como é que ele fez a divisão. Ó. Cluster 0 tem 583 pessoas, tá? Esse cluster é um cluster que tem a maior parte, ó, tem um risco bom, tá? 77% maior do que a quantidade de bons, é 77% maior do que os demais, tá? Então tem mais clientes com risco bom. A idade é baixa e a conta corrente baixa, tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, tem um cluster que a galera é mais nova, tem pouca grana, mas o risco, em média, é relativamente bom, tá vendo? 77% é um risco, é uma quantidade relativamente alta, né? Bem alta, na verdade, de risco bom. Quanto que tem um risco baixo, do quanto que tem um prejuízo. Isso daqui, lembrando, é perigoso simplesmente a gente afirmar que isso daqui é um cluster que vai englobar todo mundo que é liseiro, digamos, certo? Como sendo um risco bom. Uma alta probabilidade de ter um risco bom, tá? Pode ser que esse grupo esteja dividido em pedaços diferentes, que, se eu não me engano, está acontecendo isso daí, a gente vai ver já. Cluster 1, ó, a maior parte, tá? Uma grande parte, lembrando que 100% não significa que é todo mundo, não, tá? Aliás, eu acho que nesse caso,
Para dado categórico, ele está dizendo que todo mundo aqui nesse cluster 1 o risco no caso é ruim, né? Porque está negativo, ó. Smaller, né? Quando é vermelho é negativo. Então, cluster 1, ó, todo mundo tem risco ruim. A conta corrente é relativamente baixa, ó, e as pessoas têm uma idade um pouco mais acima da média. Diz. Ou seja, o banco está dizendo... Fala, Jorge. Eu fiz o cluster, aí botei 3, botei 10. Tem que mudar mais alguma coisa? Colocou isso daqui? Aonde? Colocou o cluster e o cluster Model Visualizer? Botei. Aí bota 3 lá. Eu coloquei 3 por enquanto. Mas não muda mais nada? Só isso. Tem que fazer essas ligações aqui, ó. Ver se ele tá ligado mesmo, que às vezes a gente coloca só em cima e acha que tá ligado, tá? No clustering a gente coloca o quê, professor? Como é que é? No clustering. Só a quantidade de clusters. Por sim, enquanto a gente vai colocar 3 aqui, tá? Tem que ligar. Então vamos lá. Não. Deu uma travada. Porque... Eu dei o Vamos play. ver aqui o mapa. Diz. Aí, eu não tenho essa opção que tu consegue... Eu botei... Aí aparece cluster, model, mas não aparece essa opção. Tem que ligar os dois, ó. Tem que ligar os dois, Esse né? de cima aqui é aquele de visualização. Exclui a linha, depois liga os dois manualmente. Tem que ligar os dois. Tem que ver se os dois são ligados assim, pra cá. Então vamos dar uma olhada aqui no mapa de calor para saber se a gente pode criar mais clusters, né? Ó. Tá vendo que as linhas são bem diferentes umas das outras, né? Ó. Esse cluster aqui é diferente desse, que é diferente desse, pelo mapa de cor, tá? As colunas também não tem nenhuma... As 3 colunas aqui não tem valores que estão se repetindo, então tá tudo bem. Os atributos são todos importantes, aparentemente, certo? Então, por enquanto, não vamos se preocupar com os atributos, não, tá? Quando a gente for resolver exemplos maiores, a gente eu vou entrar nesse detalhe dos atributos. Vamos olhar só para os clusters. Dá para a gente criar mais clusters, né? Pelo menos a gente pode testar mais clusters. Vamos testar aqui com 4. Vamos lá. Mapa de calor. Diferente. Professor, Oi. Por idade? Como é que é? Quando tu coloca 4 clusters, eles vão ficar separados por idade, porque como é que eu vou saber que tal pessoa vai ficar no cluster 0? Não, ó, cada cluster tem todos os atributos, tá? O cluster 0 ó, tem esse percentual aqui de conta corrente, esse percentual de idade, esse percentual de risco igual a bom. São valores relativos, certo? Em relação aos outros clusters. Então, ó, o cluster 0, o azul, ó, é um pouquinho acima da média, né? Então, o cluster 0, a conta corrente é um pouco acima da média. As pessoas são mais velhas, né? Porque tá bem aqui na faixa do verde escuro, ó. E o risco é muito ruim, ó, lá pro vermelho. Todos os clusters têm todos os atributos, tá? Só que, qual a diferença de eu ter 3 clusters e 4? Pois é. Eu quero gerar o máximo de clusters que são diferentes um do outro possível, tá? Então, eu estou testando aqui. Com 3 eu vi que eram todos diferentes. Eu acabei de aumentar aqui para 4 clusters e continua sendo bem diferente os 4, né? Ó. Esse cluster é bem diferente desse, que é diferente desse. Esse daqui, ó, para conta corrente e idade, eles são parecidos, né? Pelas cores. Só que quando eu entro aqui no risco, ó, eles são bem diferentes. Então, só 2 clusters, com certeza, vai ser bem diferente os dois, certo? Isso significa que eu poderia aumentar a quantidade de clusters. Eu tenho que encontrar a quantidade máxima de clusters que são diferentes, tá? Quando eles são muito iguais, é porque não pode aumentar mais. Aí eu tenho que diminuir, na verdade. Se eu aumentar um e percebo que tem 2 clusters muito parecidos, aí eu diminuo um e eu achei a quantidade correta. Certo. Trabalho é manual, assim mesmo, certo? A gente tem que ir fazendo manualmente. Vai pelo bom senso da pessoa, então. Então vamos lá, dá pra gente aumentar. Vou colocar aqui 5. A gente vai testando, vamos ver aqui com 5. Mapa de calor. É a melhor forma de a gente visualizar a diferença pelo mapa de calor, tá? Esse é diferente desse. Deixa eu ver aqui. Ainda tá diferente, né? Ó. Esse aqui, ó, é diferente de todos. Então,
5 clusters ainda está funcionando. Vamos adiante. Quando a gente achar a quantidade ideal, a gente volta lá para o outro relatório para dar uma olhada na característica de cada um, tá? Dá para aumentar mais um. Vamos lá, 6 clusters. Mapa de calor. Vamos ver aqui. Ainda tá, professor. Ainda tá, né? Se eu não me engano, a quantidade ideal é 6. Acho que a partir de 7 não vai funcionar. Vamos ver, esse aqui tá diferente desse. Esse aqui é um verde branco, mas aqui é azul, né? Ronaldo, me ensina só mais uma coisa. Como é que a gente interpreta mesmo esse gráfico? Você procura padrões de cor, se eu tivesse, por exemplo, vamos supor, eu tenho um cluster 0, ó, branco, né? Verde bem escuro e rosa. Ou seja, o cluster 0 são as pessoas que têm a conta corrente valor próximo da média, idade mais avançada e o risco ruim, tá? Se eu tivesse outra linha aqui com esse mesmo padrão, ó, essa daqui, ó, para conta corrente e idade é parecido, né? Ó, 0 verde, branco verde, banco verde. Só que quando eu entro aqui no risco, ó, esse aqui é azul e esse aqui é vermelho, tá vendo? Tô entendendo. A conta corrente do cluster 4 é um pouco maior. Cadê? É um pouquinho mais azul, né? O meu monitor aqui não é muito bom de cor, ele não é IPS, não dá pra ver. Mas se o seu computador tiver um monitor com qualidade das cores mesmo. Pelo celular mesmo. Mas a tela de celular costuma ser melhor do que a tela de computador. Geralmente elas são IPS, aí essas telas IPS têm o contraste mais bem definido. Então, vamos testar com 7. Ó. Com 7 provavelmente a gente vai ter problema, tá? Vamos ver. Mapa de cor. E vamos ver aqui. Ainda deu. Não, tá aqui, ó. Cluster 5 e Cluster 6, ó, eles são bem próximos, tá? Sim. Bem próximos, ó. Branco, branco. Aqui tem uma diferençazinha de idade, mas é muito pouca, né, no contraste, ó. Pouca. E o risco é ruim aqui também numa proporção bem, quase igual. Se vocês estiverem vendo no celular com uma qualidade melhor de cores, dá pra ver aí se tá... Pra mim tá igual aqui na minha tela. Tá igual. Pois é. Então, 7 clusters não funciona. A gente tem que trabalhar com 6 mesmo. A gente volta lá. Eu já esperado. Eu criei essa base de forma artificial. Eu sabia que ia ser dividido em 6. Por que não funciona mesmo com 7? Porque a gente acabou de encontrar um padrão aí no 7. Por que não pode? No 7, vou voltar de novo aqui. Com 7, porque tá se repetindo. Olha aqui, ó. E dá pra repetir, não? Não. Se eu tenho 2 clusters que são muito parecidos, tá? Muito parecidos, né? Significa que, na verdade, eles dois têm que ser transformados em um só. É verdade. Porque se tiver 2 muito igual, lá no gráfico vai ficar muito... Tanto ó, que se você entrar aqui no relatório, vamos ver aqui, ó. O cluster 5, ó, tem bem pouquinha gente, ó. E o cluster 4 também. Se a gente transformar só em 6 clusters, esses dois aqui vão se juntar num grupo só. Cadê, ó? Esses dois aqui, ó, né? 5, 6. Vão se juntar num grupo só. Eles são bem próximos, ó, os valores aqui, tá vendo? Vai ficar muito misturado. Então, vamos lá. Vamos voltar lá pro 6. Vou dar o Enter. E a gente pode agora, no overview, dar uma estudada aqui no comportamento de cada um, tá? Tá vendo que ele sempre está mostrando idade, risco e conta corrente, que são os 3 atributos, né? Em exemplos reais, geralmente a gente vai ter muitos atributos, tá? 20 atributos. Ele só vai mostrar aqui no relatório os que são mais relevantes para o cluster. Ele vai dar uma filtrada. E isso é muito massa, tá? Em ferramentas como o Python, que é o que eu utilizo nos meus trabalhos, ele não faz esse tipo de relatório aqui. Eu já, olhando isso daqui, eu vou já criar funções, já estou pensando nas funções que eu vou criar lá para meu uso próprio, né? Para gerar coisas desse tipo aqui para mim. Porque isso daqui ajuda bastante, tá? Eu tenho muita dificuldade na prática de encontrar a quantidade ideal de clusters e de analisar também o comportamento, porque eu não tenho esse tipo de relatório lá. O RapidMiner tem. Isso aqui eu achei fantástico. Então, vamos lá. Ó. Cluster 0 tem 238 pessoas, tá? Para esse exemplo aqui, né? Para essa instância. Esse cluster, ó, ele tem uma idade 163% maior do que a média. É um pessoal que tem risco ruim, ó. E a conta corrente é um pouquinho mais baixo da média, tá? Então, tem esse grupo aqui com esse comportamento. Eu tenho outro cluster, diz. É os aposentados, então. Aparentemente, todos eles têm um risco ruim. Tá? Mas tem um grupo aqui com idade mais alta ó, ainda. O pessoal
que é mais velha do cluster 4, tá vendo? 183% a idade. Mas só que lá a conta corrente é bem maior, né? Só esse pessoal aqui é que tem a idade até parecida, né? Tem muita diferença. Só que o pessoal tem mais dinheiro na conta corrente, então o risco é bom. Então dá para perceber que a conta corrente influencia bastante no risco, né? Geralmente, quando a conta corrente é mais alta, o risco é melhor. É bom, né? Mais próximo do bom. E quando a conta corrente está aqui, é mais pro negativo, o risco é menor. Então existe esse padrão aí que a gente acabou de descobrir nesse exemplo. Tá vendo que cluster é bem mais interessante do que a mineração, né? A mineração, a coisa é muito solta. Aqui a gente consegue resultados mais concentrados, certo? Na prática, para ser sincero, as pessoas costumam pular aquela parte de mineração, tá? Clusterização é uma etapa que geralmente é utilizada no lugar da mineração. A gente viu mineração de qualquer forma porque é uma técnica adicional que ajuda em alguns casos, tá? Para determinados exemplos, a mineração até funciona melhor do que clusterização. Mas cluster geralmente ganha de mineração naquele formato lá, né? Usando o algoritmo a priori. Legal, né? Bem melhor que a mineração. Não, com certeza. Aqui ganha de lavada. Quando a gente chegar em classificação, aqui a coisa vai ficar bem mais impressionante, certo? Aqui a curva é mais fácil de entender a clusterização do que a mineração. Porque a mineração é muito solto, né? Bem mais solto, eu acho. Então, beleza. A gente tem esses dois aqui. Esse terceiro gráfico, ele coloca aqui, mas ele é extremamente confuso, tá? Para análise. Ele funciona mais ou menos com aquele esquema de escala de cor, só que ele tá, em vez de colocar a escala de cor, ele coloca a altura aqui, ó, tá vendo? Do percentual. Não ajuda muito. Tá? O centroide está mostrando aqui as estatísticas, mas como a gente normalizou, ele está mostrando a estatística normalizada, tá? Antes de começar essa aula, eu estava dando uma pesquisada para ver como é que eu fazia para mostrar as estatísticas sem a normalização. E o RapidMiner parece que tem essa desvantagem, tá? O pessoal estava reclamando lá no blog do RapidMiner, dizendo que não tem como você fazer isso de forma não manual, digamos. O cara tem que mexer nos códigos do RapidMiner para fazer isso daí. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque esses relatórios aqui já funcionam. Por que seria interessante? Eu poderia saber o valor médio. Ó. Qual é a média da idade desse cluster? A média da idade desse cluster. E esse valor aqui, como está normalizado, não sei qual é. Entendi. Eu tenho que inverter o cálculo, entendeu? Saber qual é o valor absoluto. E ele tem essa desvantagem, tá? Eu pesquisei e eu vi o pessoal reclamando, então realmente não tem jeito. Mas isso não atrapalha muito não, porque esse relatório aqui é muito mais interessante. A gente está mais interessado no relativo do que no absoluto, né? Então esses percentuais aqui já ajudam. Esse último, que é o gráfico de dispersão, ele para mais de dois atributos, ele não funciona bem, tá vendo? Então, eu posso mudar aqui para cada cluster, esse chip aqui ajuda a você tentar incorporar a terceira dimensão, mas eles costumam ser muito confusos, certo? Quando a gente tem muitos atributos. Aqui eu tenho, ó, risco bom, risco ruim, risco bom, aí eu tenho conta corrente, e o que ele tenta é acrescentar também aqui num gráfico de 2 dimensões a idade. Só que geralmente ele fica confuso, mas dá para perceber as divisões, né? Aqui, ó, tem um grupo aqui de conta corrente mais alto. Mas eu não aconselho olhar isso daqui, principalmente para exemplos mais complexos, porque é difícil de você entender e interpretar esses gráficos aqui, tá? Quando a gente tem muitos atributos. Não aconselho. O overview esse mapa de calor já ajudam bastante, tá? E é isso, senhores. Clusterização é basicamente isso. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: existem outros algoritmos, tá? Que eles podem funcionar melhor em determinados casos. E a gente vai vir na teoria e aplicando, mas a coisa sempre é igual, tá? Porque a gente sempre vai normalizar, sempre vai fazer um manual de encode. O que vai diferenciar é só essa etapa aqui, tá? Que a gente pode puxar outro algoritmo. A gente pode puxar esse daqui, Expectation Maximization, que utiliza a distribuição normal. Tem aqui com suporte de vetor, enfim, tem vários outros aqui que funcionam de forma diferente, mas todos eles fazem clusterização, tá? Professor, é legal de fazer agora que a gente tem tempo, né? Pois é. Aí, seria legal fazer um exemplo com cada ferramenta, não?
Pode ser também. Tipo, Pode ser. as Só aulas, que a gente tem tempo, né? agora. Pra gente ver como é que funciona cada uma mesmo. Pois é, a gente pode ver a teoria. Tem alguns que a teoria, de novo, exige estatístico. Tipo assim, esse Expectation Maximization, que a gente chama de EM, aqui ele colocou o nome completo, ele utiliza a distribuição normal. Aí você tem que entender de estatística para entender como é que ele faz a divisão dos clusters, certo? Essas partes aí tu próximo. Pois é, aí, justamente. Mas tem alguns que são mais simples. A gente vai ver a teoria do hierárquico. Ele está com um nome diferente aqui, eu estava até procurando. Esse daqui. Tem que olhar para ver se esse daqui é o hierárquico, às vezes ele muda o nome. A teoria mais simples, eu vou mostrar como é que funciona. Eu até implementei o algoritmo, eu criei um probleminha que eu vou apertando play, e ele vai mostrando etapa a etapa do algoritmo e vai vendo os clusters sendo formados na medida que ele vai rodando, sabe? Vou mostrar em outra oportunidade para vocês. Tá. Então, só para mostrar aqui o exercício que vocês vão tentar explorar, tá? Eu vou começar a dar uma olhada nele aqui. E... Salva esse primeiro, né? Como é que é? Salva esse primeiro, né? Pode salvar, deixa eu salvar aqui também. Rapaz, Ronaldo, acabei apagando. Não, tudo bem, mas eu vou salvar aqui, aí depois eu te mando depois, Jorge. Estou exportando, que aí eu consigo mandar um arquivo para vocês abrirem. Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo. Tá? Quando for para fazer o exercício, eu posso fazer contigo, já que eu tem como baixar aqui? Pode. Aí eu chamo no WhatsApp aí, né, no WhatsApp, pois é. Aí dá para vocês se comunicarem. Olha só, essa base aqui, ó, CC General, eu vou abrir aqui, vocês não precisam abrir não, tá? Vou só mostrar aqui, para vocês tentarem dar uma explorada nela. Olha a quantidade de colunas que a gente tem aqui. Putz. Muitas, né? São todas numéricas, tá? Então, só para discutir aqui, para explicar, eu vou mandar esse link também. Aqui no site, eu baixei ela lá do Keiko, tá? É uma base de dados de cartão de crédito, tá? Uma base real. Então, a gente tem aqui histórico dos últimos 6 meses de 9 mil clientes, tá? 9 mil cartões, no caso, né? Porque pode ter um cliente com mais de um cartão. As colunas são essas daqui. Aí vocês podem traduzir aí no Google, se quiser, tá? No Google Tradutor. A primeira coluna vocês vão eliminar, tá? Que ela só está mostrando o código do cliente. Aí eu tenho, ó, o balanço, tá? Nesses 6 meses. A frequência. Como era que a gente eliminava a coluna mesmo, professor? É tipo assim, select attributes. Select attributes e faz a inversão de seleção. Exatamente. Aí eu tenho aqui, ó, o valor total em compras. O valor da maior compra, de uma compra só a maior de todas. Aí tem o valor de as questões que a gente vai excluir, né? Vamos logo só fazer as colunas que a gente vai excluir. Você vai, no início, você vai excluir só essa daqui e vai tentar clusterizar, certo? Só que o que vocês vão perceber, eu vou fazer só um teste aqui para mostrar, tá? É que eu vou ter atributos que vão ter cores todas iguais. Isso significa que esse atributo, ele não tem diferença para nenhum cluster, e ele poderia ser eliminado, certo? A gente vai ter que também tomar decisões de que atributo eliminar baseado nessa semelhança das cores da coluna, tá? Então, vocês vão dar uma olhada aqui, tá? Tem a descrição, ó. Se quiser, joga no Google Tradutor. Eu sei que o Lúcio fala inglês, então ele pode ajudar aí, porque às vezes tem umas traduções que, se você jogar lá, ele pode colocar muito literal, né? Muito bem. Minimum payments, minimum amount of payments by user. Vamos ver isso aqui. O que é tipo tenure assim, mesmo? Tenure, o que é tenure, esse último aí? Tenure. Pois é, tenure é o que eles chamam de posse, é como se fosse o tipo de serviço que ele tem no cartão. Eu não entendi direito isso aqui, não. Se você abrir lá, é a única que eu não consegui entender. Se você abrir lá, é o valor numérico, sabe? Tem 12, 9, é como se fosse um código do tipo de categoria do cartão, sabe? Uhum. Então pode excluir logo isso aí, né? Se é um tipo de categoria. Pois ou não, aí é que tá. Mas vamos decidir, vocês vão ter que decidir aí. Se for uma categoria, vocês vão ter que transformar em nominal para ele fazer aquele esquema binário, 0 ou 1, né? Mas esse aqui é o tipo de coisa que acho que é melhor até eliminar, porque a gente tem dúvida do que significa, né? Uma questão aqui de exercício a gente pode eliminar. Então, ó, vou fazer aqui bem rapidinho só um teste, tá? Para vocês verem como a coisa complica bastante com um caso que é grande, tá? Leva mais tempo. Eu vou primeiro colocar aqui o Select Attributes para poder eliminar o ID. Vou eliminar o ID e aquele tenure, certo? Certo. Então, vou inverter a seleção, ó.
E vou selecionar os que eu vou eliminar. Vou eliminar o ID e o Tenor. Tá? Aí eu vou normalizar, né? Sempre tem essa etapa. Vou jogar aí e colocar aqui range. Vamos lá. Rapidinho aqui, só para a gente fazer um teste. Mas vocês vão tentar explorar melhor. Tá? Vou colocar aqui para deixar 5 clusters aí mesmo. Depois, clustering means alguma coisa. Clustering, alguma coisa. Peraí, tem algum atributo aqui que ele está identificando como... Como que é? Não, tá tudo numérico. Aí tem que fazer do nominal para binomial agora, né? Do numérico para o binômio. Não, tem valores que estão faltando. É uma coisa que é bom falar, deixar logo registrado aqui, tá? Clusterização, a gente não pode trabalhar com dados faltantes, tá? Dados que estão faltando. Então, o que a gente pode fazer... A interrogação. A gente pode utilizar esse replace missing values, tá vendo? Tá gravado essa aula, tá? Então, só você dar uma olhada. No replace missing values, tu pode escolher o que é que tu vai fazer com os valores que estão em branco. Ó. Uma opção boa, né, é você colocar o valor médio. Para você não perder informação, essa base são poucos valores que estão faltando. Então, você coloca o valor médio só para poder ter algum valor registrado lá, tá? Então, sempre a gente coloca average. Vamos colocar por enquanto assim, certo? Mas depois a gente pode modificar. Tá. E eu vou colocar aqui aquele cluster visualizer só para finalizar aqui, só para a gente fazer a teste. Estou indo rápido aqui porque essa etapa vocês vão tentar fazer, né? Só para fazer um exemplo aqui para eu mostrar. Bom, pronto. Tá vendo que ele demora, né? A base é maior. Primeiro, aqui no overview, tá vendo que ele não está mostrando todos os parâmetros, né? Ele sempre vai mostrar aqui os atributos que são mais importantes para esse cluster. Então, por exemplo, o cluster 0 é um cluster que tem que a frequência de compras parceladas é alta, tá vendo? Que as compras parceladas têm um valor alto também, faz sentido, né? Já que a frequência é alta. E a frequência de compras também é um pouquinho alta, mais ou menos. Tá? Então, cluster 1 daqui, cluster 2, ele vai mostrar assim. A mesma coisa no mapa de calor. Ele não está mostrando todos os atributos, tá vendo? No mapa de calor. Ele está mostrando os mais relevantes também. Geralmente os mais relevantes são que têm os números maiores, né? Professor, o cluster mas geralmente ele já está eliminando aqui os que têm cores todas iguais, por exemplo, tá? Mas o cluster não tem diferença. Como é que é? O cluster 1 e o cluster 4 é bem parecido. Tem vários atributos iguais. Tem, bem parecido, né? Mas aqui já é branco, aqui é rosa. Mas o resto é muito igual. É bem parecido, mas tudo bem. Então, vocês vão tentar fazer essa análise aí, né? Aqui no Centroid, ó, esse gráfico aqui do Centroid, ele mostra todos os atributos, tá? Nesse caso aqui, ele até funciona para você analisar alguns atributos que não são muito úteis. Por exemplo, ó, cada linha dessa daqui é um cluster, tá? Tá vendo? Ó, tá vendo que o valor tá tudo entre 0 e 1 porque a gente normalizou, né? Tá vendo aqui, ó, para os atributos, ó, compras, né? Purchases, aí tem aqui one-off purchases, installment purchases e cash advance, eles parecem ter pouca diferença, né? Ó? Todos eles estão nessa faixa. Exatamente aqueles que estão quase todos iguais. Então, é o tipo de atributo que são atributos que são candidatos a serem eliminados, tá? Mas não é sempre assim, porque eu posso acrescentar mais clusters e pode ser que apareça um cluster que tenha diferença aqui, certo? Neles. Mas se tu acrescentar mais clusters e continuar assim, a gente pode eliminar. Exatamente, a gente pode eliminar. Então, o trabalho manual... Lá na frente, nesse mesmo gráfico, tem mais 3 categorias que não tem muita diferença. Aqui dá para perceber que tem diferença, né? Por aqui tem muita diferença, né? Aqui também. E pro final, aqui todo mundo muito parecido esse daqui, né? Ó. Minimum payment, que é o pagamento mínimo. É quando a pessoa paga... Qual o valor menor que a pessoa pagou, né? Na fatura nos últimos 6 meses. O cash advance, esses 2 cash advance não são muito iguais, ó. Exatamente. Entenderam aí, né? Então, vocês vão poder usar esses 3 aqui, ó, esses 2 para tentar tomar essas decisões, certo? Depois disso, vocês vão entrar no overview e dar uma estudada em cada cluster para ver o comportamento, né?
E a ideia é essa. Até sexta-feira vocês vão tentar fazer aí a gente discute na aula. Eu mesmo vou tentar também dar uma explorada e a gente discute juntos aqui o resultado de cada um, tá? Para ver a diferença. Fechou? Fechou. Massa. Professor, Para de gravar.